どし君一人なら逃げ切れる。助けます。君にここで死なれちゃ困る。分かったことがあるんだ。ルフィ君とビビに伝えてくれ。我々も D であると。やっとアラバスタの進むべき道が見えた。コブラを夜明けの旗を掲げ、ネフェルタリ・ディ・リリー、頼んだぞ。生き延びろ! Demônios apareceram no último episódio de One Piece e a live aqui do canal foi derrubada. Seria isso coincidência? Acho que não! Pra quem não sabe, galera, todo sábado por volta das 11 horas da noite fazemos uma live aqui no canal para assistir o episódio que está sendo lançado na Crunchyroll ao vivo aqui com vocês. Porém, nesse final de semana, quando a gente estava prestes a assistir o episódio, simplesmente do nada faltou energia aqui em todo o bairro. Será que Musama mandou cortar a energia aqui da galera? É claro! Além disso, como alguns de vocês já sabem, tá rolando uma reforma aqui em minha casa e como eu tenho bastante alergia à poeira, eu tenho ficado com o nariz entupido, com a garganta inflamada, então tá muito difícil gravar os vídeos para trazer aqui para vocês. Mas mesmo assim, eu não poderia deixar de trazer a análise do episódio que eu trago normalmente todo domingo. Eu sei que dessa vez tá um pouquinho atrasado, mas ainda assim eu tô trazendo essa análise, afinal de contas teve alguns erros da Toei, teve algumas coisas bastante legais também sendo adicionadas com algumas cenas extras, além da gente ter visto Musama junto com os Gorosei com uma transformação misteriosa. E lógico que eu vou mencionar tudo que rolou nesse episódio aqui pra vocês. Mas antes, salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda bastante e faz com que nossos vídeos sejam divulgados para mais pessoas. Dito isso, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1119 de One Piece é A Mensagem Incumbida, a determinação do Rei Cobra. O episódio começa a partir do momento em que Musama tinha entrado na mesma sala em que os Gorosei e o Rei Cobra se encontravam. Imu diz a Cobra que ele tem duas coisas que deseja dizer e apenas uma a perguntar para ele. Ao ouvir o nome de Imu, Cobra comenta que já ouviu o nome dele e o relaciona aos 20 primeiros reis do passado. Imu, no entanto, se recusa a confirmar suas suspeitas. Então, Imu explica a Cobra que o D é o nome de seus opositores, mas nenhuma das pessoas do mundo que o portam hoje sabe de sua importância. Imu diz que as raízes deste desenvolvimento recente remontam àquela época e que isso é culpa de um erro que Nefertari Lily cometeu há 800 anos atrás. Com isso, os estudiosos de Ohara conseguiram investigar sobre o século perdido. Imu relata que foi tudo por culpa de Lily que os poneglifos foram soltos no mundo e porque os piratas os usam para procurar tesouros. Como Imu considera que os poneglifos terem sido espalhados é o pior resultado possível para os 20 primeiros reis, ele se pergunta se tudo isso fazia parte de um plano maior. Enquanto isso, vemos os Gorosei preparando suas armas. Imu diz a Cobra que a verdade existe na carta que Lily deixou e pede que Cobra se dirija a Lily por seu nome completo, conforme é escrito na referida carta. Nesse momento vemos que Sabo está dentro da sala também, só que escondido para que ninguém o veja. O Rei Cobra, percebendo que não sairá vivo daquela sala, pergunta se ele mentia a respeito da resposta do que está escrito na carta, será que ele sairia vivo? Porém, os anciões avisam que o destino dele foi selado no momento em que ele viu Musama. Sendo assim, Cobra anuncia que o nome de Lily completo é
Nefertari de Lili. Ao ouvir que Lili tinha um D em seu nome, em um mero instante, Imu apunhala a cobra com o que parece ser uma cauda em forma de flecha. Nesse momento, Sabo, que estava escutando a conversa, aparece e ataca os Gorosei e também Musama usando seu golpe chamado de Riken. Então vamos lá, galera, aqui temos vários pontos a serem mencionados e o primeiro que eu gostaria de citar é um possível erro da Toei. Afinal de contas, quando a gente para ler no mangá, a gente percebe que Musama usa o seu modo de falar com termos antigos, como se ele fosse de uma era mais medieval. Por exemplo, não vos intrometeis, isso não é digno de resposta. Essa, como vocês podem ver aí na imagem, é uma frase que Musama mencionou para o Rei Cobra. Ou seja, esse termo de linguagem usado por Musama pode indicar que realmente ele veio de uma época muito antiga, como por exemplo, do século perdido. Por isso, ele fala dessa forma. Outro ponto que vale ressaltar aqui está relacionado a como os poneglyphos foram espalhados pelo mundo. Afinal de contas, Musama chega a mencionar que isso aconteceu por causa de um erro da Rainha Lili. Ou seja, ele não tinha certeza se ela tinha realmente cometido um erro ou se ela tinha feito isso de propósito. Tanto é que se Musama tivesse certeza que Lili tinha feito de propósito, ele não ficaria tão furioso ao descobrir que ela tinha um D em seu nome. Agora, como Lili conseguiu espalhar os poneglyphos pelo mundo? Existe uma teoria muito interessante que indica que Lili poderia ter a fruta da patinha, que seria a Akuma no Mi Nikyu Nikyu no Mi, que hoje está sendo consumida por Bartolomeu Kuma. Como vocês podem ver aí, tem uma cena na abertura do anime onde mostra Vivi e Bonnie em uma transição, onde parece que Vivi também estaria indo em direção à fruta da patinha. Só que seria ainda mais interessante se na verdade essa não fosse Vivi e sim a Rainha Lili. Essa teoria ganharia ainda mais sentido. Outro ponto também legal é que na verdade, um pequeno spoiler aqui para vocês, essa fruta da patinha, que muitos acreditavam que seria uma pata de urso, na verdade é a pata de um gato. E como vocês devem se lembrar, em Alabasta o gato era reverenciado pelas pessoas, além de que a gente pode fazer uma comparação com o Egito. Afinal de contas, para muitos deles, o gato era uma espécie de deus. Então, sendo Nefertari de Lili a rainha do reino de Alabasta, faz muito sentido de que ela talvez tivesse naquela época os poderes da Nikyu Nikyu no Mi, e assim ela conseguiu espalhar todos os poneglyphos pelo mundo com um pouco mais de facilidade. A questão que fica agora é, será que Musama matou a rainha Nefertari Lili por causa desse possível erro que ele acreditava que ela cometeu, ou será que ela conseguiu escapar dele e foi viver em outro lugar? Afinal de contas, sabemos que ela não voltou para assumir o trono do reino de Alabasta. Ou seja, ou isso será explicado mais pra frente, ou então Musama acabou matando ela mesmo. E aí surge um outro detalhe. Tem pessoas que acreditam que Musama é uma entidade que se apossou do corpo de Nefertari Lili. Porém, isso aí fica apenas em especulações e teorias. E por falar em especulações e teorias, vimos pela primeira vez Musama usando os seus poderes. E a partir dali a gente viu uma cauda, uma seta saindo de seu corpo para acertar o Rei Cobra. Mas o que seria aquilo? Até então, essa seta saindo do corpo de Musama ficou muito parecido realmente com uma cauda. E isso pode fazer alguma ligação com aqueles diabinhos que aparecem em muitos desenhos. E como Luffy agora com o poder do Gear 50 tem os seus poderes muito relacionados com uma forma cartunesca, então faz sentido de que Musama possa ser realmente um demônio parecido com esse que vocês podem ver aí na imagem. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que Musama de fato é um demônio, uma entidade maligna, para fazer um paralelo com Nika, que é o deus do sol, o deus da libertação. Voltando para o episódio, vemos que o primeiro ataque de Sabo não teve muito resultado. Então ele volta a atacar os Gorosei e Musama novamente, usando um outro golpe chamado Otebisha. Mas seu ataque é bloqueado por Imu. Então, vemos todos os Gorosei e Musama se transformando em grandes criaturas, porém, vemos apenas as suas silhuetas. Sabo lamenta sua incapacidade de destruir todos eles, enquanto uma foto dele é tirada acima de Cobra. Essa seria a mesma foto que foi publicada nos jornais mais tarde, indicando que Sabo tinha assassinado o rei.
Cobra reconhece Sabo como o irmão mais velho de Luffy e pergunta por que ele o salvou, já que ele é um revolucionário. E Sabo responde que o conflito do exército revolucionário está acima dos reis, pois eles querem bater de frente com os nobres mundiais que são corruptos. Quando Sabo pergunta como Cobra conhece Luffy, ele informa que Luffy o ajudou no passado. E Sabo confirma que a cara de Luffy ter feito algo do tipo. E Mu e os 5 anciões tentam atacá-los, então Sabo começa a fugir enquanto carrega o Rei Cobra, mas o rei diz para deixá-lo para trás. Sabo se recusa, mas Cobra explica que ele precisa escapar para entregar uma mensagem a Luffy e Vivi. A mensagem é que a família Nefertari compartilha o nome de, assim como Luffy. E agora o Rei Cobra sabe o caminho que Alabasta deve seguir. Um flashback de Sabo começa e ele se lembra de sua infância, e quando soube que Luffy e Ace tinham o D em seus nomes. Essa cena acaba ficando muito engraçada, porque Sabo fala com Luffy e Ace a respeito do D que tem no nome deles. E Ace diz que Sabo poderia ter o D em seu nome também. E Luffy, em sua inocência, diz que Sabo pode ser chamado de Sadibo. Vemos que Sabo é tirado de seus pensamentos quando Cobra e ele são atacados por Imu, ferindo ambos e forçando-o a largar o rei. Enquanto Cobra se levanta, ele recita as palavras da carta de Lili: carreguem a bandeira do amanhecer, assinado Nefertari de Lili. Com isso, Imu-sama finalmente o mata, para o horror de Sabo. E vamos lá, aqui eu posso identificar mais 2 possíveis erros da Toei na legenda, pelo menos no meu ponto de vista, porque ficou muito diferente do mangá. Reparem nessa cena, onde Sabo tinha acabado de ver os Gorosei se transformando. Sabo menciona que queria ter acertado todos com um golpe só e finaliza sua frase dizendo que nunca esperava ver alguém no topo do mundo. Agora, indo para o mangá, vemos algo mais impactante. Na primeira frase fica igual, pois Sabo fala o seguinte: se possível, eu realmente esperava atingir a todos com aquele único ataque. Afinal, eu não poderia saber que o inferno estaria aqui no lugar mais alto do mundo. Notem aí que a frase no mangá fica muito mais impactante, dando ainda mais ênfase que tanto os Gorosei como Imu-sama são na verdade seres demoníacos. Com isso eu consigo imaginar que na verdade nem Imu-sama e nem os Gorosei comeram nenhum tipo de Akuma no Mi. Provavelmente esses poderes são deles mesmos, ou quem sabe até derivado de alguma entidade que seja muito poderosa. Talvez o próprio Imu seja essa entidade poderosa que deu parte dos seus poderes para os Gorosei. Ou seja, é bem capaz que nenhum deles tenha precisado comer nenhum tipo de Akuma no Mi. Outra teoria interessante é que na verdade Imu-sama é uma espécie de yokai do folclore japonês chamado de Umibozu. Para quem não sabe, o Umibozu vive no oceano e amaldiçoa o navio de qualquer pessoa que fala com ele. O nome dele vem de mar, Umi, e tem o caractere de monge budista. Geralmente eles são descritos como espectros que aparecem no deck dos navios pesqueiros e geralmente são confundidos com sacerdotes, porque sua cabeça fica um pouco abaixada, parecendo que ele está rezando. Além disso, galera, a gente pode fazer um jogo de palavras com o nome desses dois. Afinal de contas, temos Imu de um lado e Umi do outro. E se colocar o nome de trás para frente, Umi passa a ser Imu. Ou seja, faz sentido que Imu-sama na verdade seja esse tipo de yokai. Por mais que eu não acredite que Oda vai jogar isso aí, afinal de contas já tem muita gente teorizando a respeito disso. Porém, como o Umibozu tem uma determinada relação com o mar, pode ser que Oda faça alguma jogada para explicar o porquê do mar amaldiçoar os usuários de Akuma no Mi, fazendo com que eles não consigam nadar. Vemos então que o último desejo de Cobra era que Sabo transmitisse o que ouviu e continuasse vivo. Sabo finalmente escapa, mas a atenção dos 5 anciões está voltada agora para outro bisbilhoteiro que está vendo tudo através de um buraco feito na parede. Assim podemos ver que essa pessoa acaba sendo o Apple. Embora ele odiasse Cobra, ainda assim ele ficou absolutamente horrorizado por Cobra ter sido assassinado pelo que ele considera a escuridão do governo mundial. Atormentado pelo medo, o Apple foge temendo por sua vida.
A cena muda e vemos que na tábua redonda do grande salão de conferência, os reis são informados de que Cobra e o Apple não se juntarão a eles, o que alguns acham que é porque Cobra se esgotou fazendo seu discurso sobre a abolição dos Shichibukai. A cena muda e vemos que os irmãos de Shirahoshi decidem levá-la para o Porto Rochoso, a fim de que eles não tenham mais que lidar com os Tenryubitos, embora Shirahoshi esteja triste por não poder falar com Vivi. A cena muda novamente e vemos que Vivi acaba sendo contida pela CP0, a quem ela exige que a deixem livre. Califa, que estava cuidando dela, informa que quando o seu desaparecimento for divulgado, ela viverá o resto de sua vida como um bichinho de estimação de alguém. Aqui eu fiquei pensando, quem seria essa pessoa que faria Vivi de seu bichinho de estimação? E eu só consigo imaginar que deve ser Imu-sama. Afinal de contas, nós já vimos ele com alguns cartazes na mão, como por exemplo, o de Shirahoshi, o de Luffy e o de Barba Negra, além do de Vivi. Porém, o de Shirahoshi, o de Luffy e o de Barba Negra estavam cortados, enquanto o de Vivi estava intacto. Ou seja, Vivi deve se parecer muito com a antiga rainha Nefertari de Lily. Agora, por que ele iria querer ter Vivi por perto? Será que realmente Imu-sama é uma entidade que está no corpo da rainha Nefertari Lily e agora quer mudar de casca e quer simplesmente ir para o corpo de Vivi? Ou será que ele era realmente um dos primeiros reis do século antigo e a partir daí ele poderia ser, quem sabe, alguém que era apaixonado por Nefertari Lily e como ele viu Vivi agora sendo muito parecida com Lily, então pode ser que atiçou essa vontade, esse desejo de tê-la perto dele. Vemos então que Vivi pergunta se Shirahoshi está bem e Califa informa que ela saiu ilesa do último incidente, para grande alívio de Vivi. Jabra, que também a estava monitorando, afirma que aqueles que atacaram São Carlos, Léo e Sai, orgulhosamente se proclamaram membros da grande frota do Chapéu de Palha. Ele também revela que Fujitora acabou ajudando vários escravos a escapar, o que irritou tanto Ryokugyu que eles começaram a brigar. Vemos que Kumadori, Fukuro e Blueno também estão na mesma sala que todos eles, vigiando a princesa Vivi. Enquanto Vivi pensa no que fazer para escapar dali, o Apple atravessa a parede da sala, implorando para ser poupado e dizendo que não viu nada. Vivi então aproveita a oportunidade para fugir, pulando em sua boca. Os agentes da CP0 ficam atordoados com a ação repentina de Apple e acabam percebendo só depois que Vivi havia escapado deles. Enquanto Apple corre, Vivi pergunta para onde ele vai. E ele responde que correrá até o fim do mundo se for preciso. Os dois então se cruzam com Cinderella, que já estava procurando por o Apple. E ao ver os dois passar diante de seus olhos, ela acredita que o Apple está fugindo com Vivi em uma fuga romântica para se casarem. E olha só quanta coisa louca tem aí. Primeiro temos os agentes da CP0, que era para ser os agentes mais top da Cyberpool, simplesmente deixando Vivi escapar com extrema facilidade. Depois a gente fica sabendo que rolou uma batalha de Ryokugyu contra Fujitora. E Fujitora mais uma vez cresce no meu conceito, afinal de contas ele ajudou a libertar os escravos. Ele simplesmente passa por cima até mesmo da ordem dos Gorosei, por ordem de Tenryubito, por ordem até mesmo da marinha, de quem for, simplesmente para seguir os seus ideais. Então Fujitora simplesmente se mostra sendo um dos melhores marinheiros que existe aí agora na marinha. E por fim a gente vê a esposa de Apple, Cinderella, vendo o Apple e Vivi fugindo de Mary Joyce no que parece ser uma fuga romântica para ela. Que onda, né? Oda simplesmente genial, cria essas coisas assim do nada. A gente pega um episódio bastante tenso, com transformações dos Goroseis, com o Rei Cobra sendo mostrado assassinado. Ah, eu esqueci de mencionar uma outra falha da Toei. Eu mencionei a primeira, já esqueci a segunda. A segunda falha foi a seguinte, na legenda. Tem um momento do mangá que vocês podem ver que o Rei Cobra, ele fala a frase da Rainha Lily. No mangá, tem uma parte que essa frase fica censurada. Não mostra tudo o que estava escrito na carta. Mostra só o Rei Cobra falando: levantem a bandeira do amanhecer. E depois ele fala como se tivesse escrito, assinado pela Rainha Nefertari Lily. Porém, no mangá, como vocês podem ver aí, a imagem fica com um trecho como se tivesse sido apagado. E isso não acabou aparecendo no anime. 夜明けの旗を掲げネフェルタリ
de Lily. Eu assisti pela Crunchyroll, que é a plataforma oficial que traz os episódios de One Piece, e eu achei estranho essa parte da frase não ter ficado ali, pelo menos, mostrada como se estivesse com alguns pontinhos, indicando que o Rei Cobra não conseguiu falar toda a frase, ou que ela ficou censurada. Afinal de contas, provavelmente o que estava escrito ali na carta, que foi censurado, deve ser algo muito importante que vai acabar sendo revelado mais pra frente. Pelo menos eu acredito nisso. De todo modo, galera, eu tentei trazer todos os pontos que eu achei interessantes aqui nesse episódio pra vocês. Eu tô aqui no sacrifício, afinal de contas, como eu falei, eu tô com a garganta inflamada, nariz entupido, porque a casa tá em reforma. Então me perdoem caso a voz não esteja tão legal. De todo modo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Afinal de contas, eu fiz com muito carinho e de coração pra todos vocês. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.